Você já olhou para o seu filho e teve a sensação de que ele está longe? Como se a tela tivesse puxado ele para um mundo do qual você não faz parte? Nos últimos anos, algo silencioso vem moldando o cérebro das nossas crianças e a gente quase não percebeu. Irritabilidade, atraso na fala, noites mal dormidas. Será que isso é só uma fase ou a gente está diante de um problema mais sério do que parece? Se você já se perguntou como o tempo de tela pode afetar o desenvolvimento do seu filho e como reduzir isso sem conflitos, fica aqui comigo, a ciência tem respostas, e algumas delas vão te surpreender. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você ainda não me conhece, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver autodisciplina, a construir melhores hábitos para suas vidas, transformando, tendo mais foco, mais produtividade. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E nos últimos anos, o uso dos dispositivos eletrônicos por crianças ele acabou explodindo, né? Seja para assistir YouTube, TikTok, jogar no tablet ou interagir nas redes sociais. É difícil encontrar uma criança que não passa ali horas em frente a uma tela. Mas será que isso faz bem? A ciência tem investigado profundamente esses efeitos do uso excessivo da tela no desenvolvimento físico, mental e até emocional das crianças. E os resultados eles são realmente preocupantes. Mas o que acontece no cérebro da criança ao usar as telas? Imagina que o cérebro de uma criança é como um jardim. Cada experiência nova é uma semente plantada. Brincar ao ar livre, interagir com os amigos, praticar esportes, tudo fortalece as raízes e permite que esse jardim floresça. Agora imagina que em vez de água e luz natural, esse jardim recebe só um tipo de fertilizante artificial, o estímulo das telas. O problema é que esse estímulo ativo, de forma constante, ele ativa também o nosso sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, que é o neurotransmissor, como já falei aqui, que traz ali o prazer imediato, e isso faz com que o cérebro da criança fique viciado em estímulos rápidos, tornando essa atividade mais interessante do que brincar com brinquedos físicos ou ouvir uma história, que para eles são ali menos interessantes, né? E os cientistas hoje já comprovam que o uso excessivo dessas telas, ele afeta a formação das conexões neurais, especialmente na parte do córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pelo autocontrole, pelo planejamento, pela empatia. E isso explica por que as crianças hoje em dia que ficam muito tempo, elas apresentam menos paciência para as atividades, principalmente atividades que exigem ali uma atenção prolongada, maior impulsividade, dificuldade em lidar com frustrações, problema de comunicação e desenvolvimento da linguagem, e alguns estudos, como o da JAMA Pediatrics, ela relata que crianças de 3 a 5 anos passam mais de 2 horas por dia em tela, e isso acaba impactando negativamente a parte da linguagem e da autoconsciência dessas crianças, né? Agora vamos entender de forma mais detalhada cada um dos principais impactos do uso excessivo dessas telas. Você sabia que só 1 hora de tela antes de dormir pode atrapalhar o crescimento do seu filho? Já percebeu como seu filho fica agitado depois de usar o celular e antes de dormir? Como se o sono simplesmente não viesse, mesmo que esteja ali com as luzes apagadas. Isso não é birra, nem é má vontade. É biologia. A luz azul das telas, ela inibe a melatonina, que é o hormônio do sono. Ela traz o descanso, ela impacta o corpo da criança de forma que ela mais precisa, que é exatamente desenvolver durante a noite. Isso afeta não só o descanso, mas também o desenvolvimento cerebral. É durante o sono que o cérebro das crianças organiza as informações que são aprendidas ali ao longo do dia. Isso fortalece a memória, promove o crescimento neural e em alguns estudos com a National Sleep Foundation, ela mostra que crianças que usam tela 1 hora antes de dormir apresentam 3 vezes mais chances de desenvolver distúrbios do sono, resultando ali num desempenho escolar pior, maior irritabilidade, mas esses nem são os maiores problemas. O sono profundo está diretamente ligado à produção de um hormônio, que é o hormônio GH, que é o hormônio de crescimento. E durante as fases da noite, principalmente do sono profundo, o corpo libera esse hormônio que é essencial para o crescimento dos ossos, dos músculos, para o desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso, para a regulação do metabolismo e fortalecimento do sistema imunológico, ou seja, quando a criança dorme menos ou tem um sono de baixa qualidade devido a esse uso excessivo de tela, ela pode ter o seu comprometimento, o seu crescimento comprometido, né? Algumas pesquisas, elas descobriram que crianças que dormem ali menos de 9 horas por noite,
elas têm níveis reduzidos desse hormônio, do GH, e maior risco de ter ali obesidade infantil, né? Isso significa que uma simples esticada no tempo de tela antes de dormir pode impactar não só o humor da criança no dia seguinte, mas o seu desenvolvimento físico a longo prazo, né? Além disso, existe um outro impacto importante do uso excessivo de telas, que está no comportamento e no desenvolvimento das crianças. Seu filho pode saber vencer no videogame, mas será que ele sabe perder numa brincadeira com os colegas? Essa pergunta, ela pode ser provocativa, mas ela revela uma verdade silenciosa. O excesso de tempo de tela pode comprometer o desenvolvimento emocional e social das crianças. Justamente as habilidades mais necessárias para que elas se tornem adultos mais equilibrados, mais empáticos, né? Durante a infância, o cérebro está ali em constante desenvolvimento e ele se molda a partir das experiências vividas. As interações sociais reais, né, presenciais, com outros seres humanos, não só avatares ou personagens de jogos, são insubstituíveis para que a criança aprenda a lidar com o outro e principalmente consigo mesma. E para ajudar a entender, eu vou trazer aqui 2 exemplos, né? O primeiro cenário do João, que tem 6 anos, passa a maior parte do tempo ali brincando com os amigos, inventando histórias, criando jogos, discutindo regras e aprendendo a se expressar. Ele vivencia conflitos e ele precisa dividir os brinquedos, negociar ideias e aprender na prática como perder e que isso faz parte da vida, né? Nesse processo, o João acaba desenvolvendo empatia, autocontrole, habilidade de comunicação, de negociação, tudo isso que é indispensável para o futuro emocional, social e até mesmo profissional, né? Já o Lucas, também com 6 anos, ele passa horas e horas ali no tablet, no videogame, jogando sozinho. Os desafios eles são programados, previsíveis e muitas vezes tem ali as recompensas imediatas, né? Ele não precisa negociar regras, nem interpretar o olhar frustrado de um amigo, nem mesmo esperar na fila para poder jogar. Agora pensa, qual dessas 2 crianças ela vai estar mais preparada para um futuro onde ela vai ter que lidar com as frustrações da vida real, com os colegas na escola, com os nãos que a vida inevitavelmente vai apresentar para ele? A resposta é óbvia, né? Na prática, milhares de crianças elas estão aí mais como o Lucas do que como o João. E segundo especialistas no desenvolvimento infantil, essa interação social, presencial, ela é fundamental para o amadurecimento das competências socioemocionais, como por exemplo, empatia, leitura emocional, que é compreender o outro e como o outro se sente, cooperação, que é respeitar as regras, os seus turnos, frustração, que é lidar com as perdas e derrotas, expressar os sentimentos de forma saudável. E aí a gente tem um estudo aí do neurocientista Desmond, que ele fala no livro Fábrica de Cretinos, que a exposição excessiva às telas, ela reduz essa oportunidade de interação humana de forma significativa e também traz aí problemas cognitivos, né? Isso pode causar até uma redução de 10 pontos de QI, especialmente devido à carência de estímulos cognitivos, vamos dizer assim, mais ricos, mais dinâmicos, como uma leitura, uma conversa com adulto ou brincadeiras ao ar livre. A grande questão é como diminuir o tempo de tela sem transformar isso numa batalha diária. E para te ajudar, eu vou deixar aqui 3 opções que vão te dar uma tranquilidade no dia a dia com seus filhos e quem sabe até com você mesmo, tá? O primeiro é substituir a tela por atividades estimulantes. A melhor forma de afastar a criança desses dispositivos é oferecer alternativas que sejam ali atraentes. Por exemplo, se for uma criança pequena, caça ao tesouro, esconder ali pistas na casa e criar desafios para que a criança possa encontrar. Noites do jogo de tabuleiro, eu costumo fazer até aqui em casa, escolher alguns jogos que são mais interativos, que estimulam ali o raciocínio, a convivência entre as pessoas. Desafios mais criativos, como por exemplo, convidar o seu filho a criar uma história em quadrinho ou montar um experimento caseiro, e isso com as crianças mais velhas, assim, entre 8 e 10 anos, ajuda bastante. A chave é tornar esse mundo real mais interessante do que o virtual. O segundo ponto é criar regras claras e cumprir elas, né? Se o seu filho não tem um limite definido, para o uso de telas principalmente, ele naturalmente vai buscar ficar o máximo possível, né? Definir regras que sejam simples e fáceis de seguir, como por exemplo, nada de tela durante as refeições. Nada de tela 1 hora antes de dormir, como a gente falou aqui. Tempo máximo de tela de 1 a 2 horas, e aí obviamente dependendo da idade, mas um ponto de atenção. Para que essas regras funcionem, nós adultos também precisamos dar o exemplo. Se a gente vive no celular, é difícil convencer a criança a fazer o contrário, né? E o terceiro ponto é transformar o tempo de tela em algo positivo
ao invés de simplesmente proibir completamente o uso de tela na sua casa, né? Então, por exemplo, escolha conteúdos que são ali educativos, documentários ou canais que têm aprendizado, tem alguns canais de cientistas que são bem interessantes. Assiste ali junto com seu filho, conversa com ele sobre as questões, sobre o que vocês estão assistindo, use aplicativos que permitam ali interação, incentive a criatividade, algum gamification para resolução de problemas. O objetivo não é demonizar a tecnologia, mas ensinar as crianças a usar ela de forma mais equilibrada, de forma mais inteligente. Tirar a tela da mão do seu filho é difícil, mas mais difícil ainda é devolver a ele o que a tela tirou da infância dele. O problema nunca foi a tecnologia em si. Ela é uma ferramenta poderosa, cheia de possibilidades. E sim, ela faz parte da nossa realidade. Mas quando ela ocupa o lugar das conexões reais, do convívio com a família, do brincar espontâneo, do tédio que gera ali aquele momento de criatividade, ela deixa de ser uma aliada e ela passa a ser um obstáculo silencioso no desenvolvimento saudável das crianças, do seu filho, né? Então não se trata de proibir as telas, mas de achar esse equilíbrio, de oferecer alternativas reais, humanas e significativas, de fazer o brincar de casinha voltar a ser mais envolvente do que um vídeo cheio de efeitos especiais que ele está assistindo ali, de mostrar que perder no jogo com os amigos ensina mais sobre a vida do que ganhar sozinho em um aplicativo. E como pais, educadores, cuidadores, a gente tem a responsabilidade e a oportunidade de criar esses ambientes ricos em presença, em diálogo, em escuta ativa, em afeto, lugares onde o mundo real seja vívido e a gente possa estar ali desenvolvendo emocionalmente essas crianças para que elas tenham espaço para florescer, né? O cérebro da criança ele é moldado pelas experiências que ela vive e nada substitui o nosso olhar atento, o colo disponível ali dos pais e a brincadeira de quem está por perto, né? É nisso que a gente constrói a empatia, a paciência, a inteligência emocional, que é muito importante nos dias de hoje, e a confiança no mundo, né? O equilíbrio pode não ser uma tarefa muito fácil, especialmente quando a gente está ali cansado, com pressa, ou até mesmo sem criatividade, sem ideias, né? Mas ele é possível, e cada pequena mudança no dia a dia pode fazer uma diferença enorme no futuro do seu filho. Agora eu quero saber de você. Como é que o uso de telas é aí na sua casa? Você já tentou mudar esse hábito? Funcionou, não funcionou? O que funcionou e o que não funcionou tanto? Compartilhe essa experiência aqui nos comentários que eu estou curioso. E ela vai ajudar outros pais, assim como você, que estão buscando o melhor para os seus filhos, a encontrar soluções. E se você quer continuar essa jornada de aprendizado contínuo, se inscreve aqui no programa Fora de Série, que é um treinamento que eu estou criando, dividido em 3 pilares principais. O pilar de autoconhecimento, que vai te ajudar a entender o seu momento atual, como o seu cérebro funciona, por que você tem determinados comportamentos e como você ajustar esses comportamentos, principalmente os que são prejudiciais. O segundo pilar é o pilar da autorregulação, onde você vai aprender sobre os alicerces de um modelo mental de crescimento e como construir e manter bons hábitos, foco, disciplina e como se livrar das armadilhas que eventualmente vão surgir no seu dia a dia, como por exemplo, a procrastinação, a preguiça, a ansiedade, síndrome do impostor e outras que com certeza você já deve ter vivido. E por fim, tem a parte da autogestão, que vai te permitir planejar, executar e monitorar todas as ações, e aí com técnicas e ferramentas que vão te dar não só essa clareza, mas também servir de uma bússola durante todo o percurso da sua jornada até que você conquiste seus objetivos. E nesse conjunto de atividades, eu vou ser seu mentor, eu vou ser seu guia no programa, ajudando sempre que for necessário, trazendo ali alguma aula extra, algum conhecimento maior. E se você gostou dessa ideia e quer continuar essa transformação, o link vai estar aqui na descrição do episódio. E caso as inscrições ainda não estejam abertas no momento que você entrar nesse link, você deixa o seu e-mail que você vai ser avisado assim que uma turma nova for aberta. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu curtir, seu comentário aqui no episódio e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.